inovação. Essa live não está preparada. Eu entrei ao vivo para conversar um pouquinho com vocês a respeito de família, de prestar atenção um pouquinho mais nos nossos filhos. Eu acabei de postar nos stories para nós prestarmos mais atenção nos nossos filhos, porque por conta da pandemia nós entramos dentro de casa, ficamos em isolamento, muitas das nossas famílias, mas nós não tínhamos a convivência de estarmos em família, em conviver com a família. E muitas das crianças passaram a ter o quê? Depressão por estarem dentro das casas, como as pessoas no geral. E hoje eu estou aqui para falar com vocês, para conversar e fazer também um alerta para nós prestarmos mais atenção nos nossos filhos, prestarmos mais atenção no sentido de que nós precisamos um olhar mais acentuado, mais reflexivo, não fazermos julgamentos não tão críticos, mas sim sermos amigos dos nossos filhos. Por quê? Porque quando nós não nos tornamos amigos dos nossos filhos, os nossos filhos procuram outras coisas, outras pessoas para tornarem melhores amigos ou ficam vazios relacionados à questão do sentimento em si. E isso acaba gerando uma depressão, acaba gerando uma dor muito grande, no qual eles muitas vezes não sabem lidar com essa dor. Não sabendo lidar com essa dor, muitas vezes acabam ocorrendo alguns atos relacionados à questão do suicídio. Por que eu estou falando disso? Porque aumentou muito os casos de suicídio entre crianças e adolescentes atualmente. E não só por conta de estarem em isolamento dentro das casas, mas por inúmeros motivos, porque as famílias estavam tão preocupadas em adquirir os bens materiais, de certa forma, eu falo até por mim mesmo, porque eu também já pequei assim, que nós esquecemos de trazermos o amor, o afeto, que é mais importante do que os bens materiais. Mais importante do que o bem material é o nosso bem mais precioso, que é a nossa família, os nossos filhos, as nossas crianças. Então vamos prestar mais atenção quando a criança fica mais isolada, fica mais quieta, fica mais em isolamento dentro dos quartos. Isso pode estar gerando uma forma de repressão, uma forma de isolamento e uma forma também de adquirir uma depressão. Seja bem-vinda, Lu. E isso acaba trazendo consequências irreversíveis. Seja bem-vinda, aroma de mesa. E o que acontece? Por que eu estou colocando isso? O número cresceu muito agora, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Vamos prestar mais atenção no afeto, no emocional dos nossos filhos, porque quando nós esquecemos de observar os nossos filhos começam a se fechar para esse mundo. Eles começam a acreditar que nós não gostamos mais deles, que nós prestamos mais atenção nas pessoas de fora, que nós gostamos mais de conversar com as pessoas de fora do que escutá-los. E isso vai gerando um processo de insegurança nessa criança e nesse adolescente, que muitas vezes esse controle acaba sendo tão superficial, de você não prestar atenção nos seus filhos, nas crianças que estão dentro de casa. O que acontece? Quando a criança se isola dentro do quarto, o pai e mãe acreditam ser normal. Ou quando começam a enviar mensagem sem parar para o amiguinho dizendo que ninguém o ama, que está triste porque a vida não faz sentido, prestem atenção. Isso é um dos primeiros sintomas que o seu filho, que a sua criança não está bem. E o que acontece? Quando isso acontece, é porque realmente tem um déficit dentro da sua casa. Você está ali de corpo presente, mas você não está com a alma
presente no seu filho, você não está sendo amigo do seu filho, você não está sendo aquele parceiro que o escuta mais e julga menos. Vamos ouvir mais e menos julgamentos. É isso que toda a nossa realidade, que toda a nossa sociedade precisa. Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas, não querem que você dê uma lição de moral após um desabafo, uma conversa. Elas só querem ser escutadas. Assim é os nossos filhos, eles só querem serem ouvidos. Então, por gentileza, escutem mais seus filhos, prestem mais atenção, observem mais os seus filhos. Qualquer ato de não alimentar-se direito, qualquer ato de se manter mais isolado, qualquer ato de falta de comunicação, de conversar mais com as pessoas de fora do que com você dentro da sua casa, tem algo errado, sim. Por que eu estou mencionando isso? Porque esses últimos meses foram os meses de mais incidência de suicídio entre crianças e adolescentes. Até o índice teve um aumento muito maior agora que a pandemia chegou, com mais latência, com mais intensidade, é que está maior do que até o suicídio em si. Mas antes, no começo da pandemia, até meados da pandemia, ali no meio da pandemia em si, ali por julho, o Brasil tinha mais suicídios de crianças e adolescentes do que a própria pandemia que chegou aqui no Brasil. Então vamos tomar mais cuidado com isso, vamos prestar atenção, nós como pais, educadores, como amigos, vamos ouvir mais as nossas crianças, porque quando as crianças começam a desabafar em rede social, começam a desabafar com um amigo, começam a falar que tem pais robôs dentro de casa, porque nós somos, de certa forma, pais robôs, porque o pessoal que está trabalhando de home office, ou fica na frente do computador o tempo todo, ou fica trabalhando com inúmeras situações dentro da casa e acaba não olhando com essa criança, um olhar diário. E daí o que acontece? Agora está dentro de casa, não consegue ter comunicação com a própria família, não consegue ter comunicação com os filhos, não consegue ter comunicação com um olhar acentuado de pessoas que conseguem prestar atenção. Tem pessoas de fora que prestam mais atenção nos seus filhos do que os próprios pais. E quando acontece alguma situação de a criança tentar suicídio ou a criança se suicidar, mas eu não sabia que minha filha estava passando por essa situação. Mas como eu vi lá na conversa da carta, do Messenger, que ela falou que ela estava sentindo uma dor imensa e que ela estava sofrendo muito e que ninguém gostava dela dentro de casa, que os pais dela pareciam robôs e isso não foi... E isso o pai e a mãe não tiveram no momento a percepção de olhar para o seu filho com um olhar mais humanizado, olharam mais para fora e mais para o seu trabalho em si do que para o humano que estava dentro da sua casa. Então vamos cuidar com isso, porque se fazer significação para vocês duas, eu quero que vocês, por gentileza, compartilhem com outras mães, porque isso é um alerta. Nós que somos da área da saúde, que estamos constantemente, diariamente, trabalhando nesta área, nós estamos muito preocupados com relação a isso, e nós que somos pais e educadores também. Na área da educação também está acontecendo muito. As crianças chegam para nós querendo se abrir conosco e não se abrem com os pais dentro de casa, porque os pais prestam mais atenção, segundo elas, segundo relatos que nós mesmos escutamos, prestam mais atenção no trabalho, na televisão, na internet, no celular, em várias outras coisas, menos o próprio filho que está dentro de casa. E para sanar essa dor, suprir essa necessidade da falta deles, que eles são considerados pais robôs, eles vão lá e dão um presente material, mas nada de presente material é mais importante do que o seu bem presencial.
você mãe presencial, você educadora presencial, você amiga do seu filho, amiga no todo. Olhe mais para o seu filho, olhem com um olhar de acentuado, com um olhar de amiga, mais olhar, mais observação, mais amizade e menos julgamentos, menos críticas. Porque quando você critica esse filho, quando você critica essa criança se fecha para você e se abre para as várias possibilidades que encontra na rua, que encontra na internet ou que encontra no seu subconsciente, na sua mente, que já está o quê? Já está contaminada de julgamentos, de preconceitos, de crenças limitantes, acreditando que ela não tem potencial, que ela não é um nada, por isso que ela não é o quê? Ela não é observada, ela não é visualizada dentro da sua própria casa. Entendam que a partir do momento que a sua criança acredita que faz importância dentro da família, que é sim importante dentro da família, é que realmente você vai ter a amizade do seu filho e você vai entender por tudo que seu filho está passando. Por que eu estou falando isso? Eu estou mencionando isso porque realmente é um alerta para nós, pais e educadores. Nós temos que acordar, nós temos que entender que nós, além de pais, nós somos amigos, e amigos não fazem o processo de crítica 24 horas do dia. Amigos escutam muito, falam pouco e escutam muito mais os seus filhos do que os próprios pais e educadores, do que nós mesmos. Então hoje eu estou mencionando isso porque realmente é um alerta que eu quero colocar para todos os pais, para todos os filhos. Se vocês tiverem contribuição para colocarem, por favor, eu estou aberta a todas as conversas, todas as sugestões, porque eu entrei com esse tema porque realmente eu estou preocupada com a situação que anda acontecendo atualmente. Em menos de 30 dias nós tivemos 5 suicídios abafados. 5. E aqui na região de Joinville e Santa Catarina. E isso acontece ou por situações de pais influentes, ou por situações de mídia que quer expor mais o Covid do que o alerta que está acontecendo aí, e ele é muito verdadeiro e acontece muito, é uma situação muito séria e que realmente deve ser repensada, colocada em ênfase e em pauta. Você quer ser sim contribuição para o seu filho? Você quer ser sim contribuição na tua realidade? E se você quer ser realmente contribuição para o seu filho, para a sua realidade, escute mais, principalmente os seus filhos, a sua família dentro de casa, e faça menos julgamentos, que a partir daí você vai ter a percepção do que realmente é importante na sua vida, do que realmente é nos detalhes que nós conseguimos fazer a diferença. E eu espero ter contribuído imensamente hoje por estar conversando com vocês a respeito disso hoje, que me tocou muito o coração para estar falando com vocês a respeito desse tema, que é um tema que é preciso falar. Se torne muito importante, se torne alguém indispensável para o seu filho, se torne o melhor amigo dele. Você verá nele todas as possibilidades de um grande enlace, de uma grande família com alicerce unido, reforçado e com grande diferença. Isso faz total diferença na sua realidade. Espero ser contribuição na vida de todos. Desejo a todos uma linda noite e espero que vocês tenham gostado da live. Muita gratidão.